Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Veja bem que nas outras aulas nós estávamos falando sobre a questão da introdução à química, nós falávamos sobre a questão da tabela periódica e hoje nós vamos dar continuidade à introdução à biologia, onde na introdução à biologia, lembra que no primeiro módulo nós falamos sobre os vegetais, a importância dos vegetais para o meio ambiente. Hoje nós vamos iniciar falando essa diversidade do grupo dos vegetais. Então nós vamos observar o seguinte, como eu já falei para vocês, os vegetais eles têm assim uma grande importância para com o meio ambiente. São os responsáveis pela nossa respiração, ok? Então, se você parar para observar, você vai verificar que nós temos aí essa grande diversidade de vegetais, onde você tem os vegetais rastejantes, você tem os vegetais de médio porte, e você tem os vegetais de grande porte. Então, é exatamente dentro desse item que nós vamos estar trabalhando durante essas nossas aulas, ok? Então, veja bem que quando se fala assim da importância, fala assim da característica de cada um deles, a gente vai estar dividindo esses grupos aí dos vegetais. Quando eu coloco assim, dividido em grupo, nós vamos ver, por exemplo, a questão, como é que esses vegetais eles estão classificados, tá? Então, na forma geral, nós vamos estar falando da classificação desses vegetais, ok? Então, os vegetais em si, eles estão classificados em primeiro grupo, o grupo dos briófitas, o grupo dos pteridófitas, tá? Das gimnospermas e das angiospermas. Aí nós vamos estar falando de alguns vegetais. Eu não vou estar trabalhando todo esse conteúdo agora nesse nossa videoaula, mas na próxima a gente vai dar continuação a esses assuntos. Eu vou abordar mais a questão dos briófitas e dos pteridófitos, tá? A gente vai dividir aí em dois grupos para que a gente possa estar atingindo com maior detalhe, né, e os nossos assuntos, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre os briófitas, vamos trabalhar essas características e também a representante. A questão da reprodução eu vou fazer assim um apanhado geral no final dos nossos slides, tá? Para não ficar assim, muito longo, porque o assunto é bastante extenso. Então, gente, briófitas, nós vamos dizer que... Vamos falar aí primeiramente sobre a característica de alguns briófitas, né? Então, no caso dos briófitas, nós temos aí os criptogramas. Nesse sentido aí, os criptogramas, eles não produzem flores, é uma das características dele, tá? Outra característica, nós vamos encontrar a ausência de semente, nós vamos perceber que não há semente, tá? Outra característica, não possuem vasos condutores, então eles são chamados de vegetais simples, ou seja, de pequeno porte, tá? Outra característica que nós podemos colocar também é que apresenta o corpo taloso, tá? A distribuição, no caso, principalmente em meio ambiente úmido e sobreúmido, então é o local propício ao desenvolvimento desse tipo de briófito do tipo criptograma, tá? Dependência de água também para a reprodução, quer dizer que eles vão depender da água para a reprodução, já que eles são vegetais de ambiente úmido, então eles vão depender da água para que aconteça a reprodução desse vegetal, tá? Gameta masculino, flagelados, deslocam-se para um meio líquido para atingir o gameta feminino, que são imóveis, tá? Aí nós temos no caso
vamos estar observando na imagem. Vocês podem também estar acompanhando pelo livro de vocês. A gente organizou esses slides aqui, mas com base no nosso assunto que a gente está trabalhando no livro, tá? Então, nós vamos observar aí no caso desses vegetais do tipo criptogama, tá? Então, aí nós temos a característica dele. Nós temos os cauloides, os filoides, rizoides. No caso, a gente está exemplificando um musgo, tá? Corpo taloso, tá? Aí você vai estar observando a estrutura da folha desses vegetais, tá? Que são também de pequeno porte, tá? Mais ao lado, deixa eu só dar aqui, ó. Ao lado você tem a forma da reprodução desses vegetais. Então, vamos encontrar aí as organelas, no caso, o anteroide, a osfera. Você vai observar o momento que ocorre a fecundação do anterozoide com a esfera. Anterozoide digamos assim, é o órgão reprodutor masculino do vegetal, tá? E a osfera é o órgão reprodutor feminino. Então, a fecundação do anterozoide com a esfera, ela é chamada de zigoto, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas. As pteridófitas, elas são criptogamas, apresentam raiz, caule e folhas, vivem em locais sombrios, são vasculares sem semente. Veja bem que aí nós estamos falando dos vegetais que eles não apresentam semente, tá? Vasos condutores de seiva. Eles apresentam pequenos vasos condutores de seiva que vai sustentar esse vegetal. Tecido de sustentação e estrutura impermeabilizante, tá? O que quer dizer isso? Que devido a eles ou seja, uma das características deles é viver em locais úmidos, então eles conseguem absorver uma quantidade de água para sua manutenção, mas também eles não vão ficar assim muito encharcados, tá bom? Vamos ver aqui um pequeno item aí também, vamos colocar, representar, ou seja, está observando aí a reprodução desses briófitas, tá? Então, os briófitas, eles apresentam o esporófito, que é a estrutura reprodutora de esporos, tá? Os gametófito, que é a estrutura vegetal produtora de gametas, onde vai acontecer a produção desses gametas, tá? Então, nós temos aí na imagem que você pode estar acompanhando o gametófito e o esporófito, ok? E dá para vocês observarem também o momento em que a cápsula ela está liberando esses esporos já para que haja a fecundação desse vegetal, tá bom? Ressaltando que nos criptogamas, o gameta masculino, ele é denominado, como eu já falei lá para vocês agora há pouco, antes nós estávamos abordando aqui a reprodução, né? O masculino é chamado de anterozoide e o feminino de osfera. Continuando aí falando sobre as pteridófitas, elas são as primeiras plantas vasculares. O que quer dizer isso? Que elas já apresentam um suporte mais desenvolvido, tá bom? Então, aí nós temos estrutura de sustentação e absorção. Um dos representantes desse grupo das pteridófitas são as samambaias. Então, você vai observar que na samambaia, ela apresenta já a folha, e da folha nós temos os folículos. Então, são vários vários folíolos, né? Ligados a essa estrutura de sustentação que é o suporte do vegetal, tá?
Lembrando que quando você observa uma folha de samambaia, se você observar detalhadamente, tem pequenas bolinhas na folha da samambaia, que essas bolhas, ou esses grãozinhos, é de onde vai surgir um novo vegetal, tá? Vamos falar um pouco sobre o grupo das gimnospermas. No caso das gimnospermas, nós já vamos observar que uma das características desse grupo aí é que eles já são bem desenvolvidos. Inclusive nas nossas próximas aulas eu vou estar abordando novamente esse assunto das gimnospermas, tá? Para que a gente possa fazer essa diferenciação do grupo que nós trabalhamos hoje, tá? Que a gente começou falando das pteridófitas, né? Embriófitas e pteridófitas, e a gente encerra assim falando da característica das gimnospermas. Então, quando nós falamos em gimnosperma, o grupo mais conhecido das gimnospermas, gente, ressaltando que nós já estamos falando de vegetais que apresentam um caule bem desenvolvido, tá? Então, aí no caso nós temos os pinheiros, as sequoias. No caso são árvores que já apresentam realmente essa estrutura de desenvolvimento, tá? Então, as coníferas formam também a árvore de grande porte e também o tronco bem desenvolvido, ok? Então, é o principal grupo das gimnospermas. Como eu já falei para vocês, nas próximas aulas estarei abordando novamente esse assunto, tá? Para nós encerrarmos esse primeiro grupo dos vegetais. E no decorrer das nossas aulas, a gente vai estar trabalhando as partes desse vegetal, por exemplo, caule, tipo de caule, tipo de frutos. Então, é o que nós iremos trabalhar nos nossos próximos módulos. Ok, gente? Então, por hoje, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.